O primeiro conceito que eu quero que vocês entendam de SAP, que nós vamos começar agora a discutir alguns conceitos, tá? A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, eu trouxe até um desenho aqui, tá? É que dentro do mundo SAP existe um landscape, tá? Que pode e se altera a cada empresa que eu vou. Então, basicamente, todos eles têm 3 ambientes SAP. O Dev, o QA, que seria a qualidade, e a produção. Isso varia muito. Isso daqui pode ser quebrado em várias instâncias. Então, eu tenho um servidor, eu tenho aqui um ambiente Dev, que eu posso quebrar isso daqui em 2 instâncias. Por exemplo, o Dev, onde o ABAP trabalha, que é o programador. Então, todo o programa que ele faz, ele fica naquele lugar. Depois, ele transporta para outro ambiente, para fazer alguns testes. Então, o Dev é onde o ABAP está sempre mexendo, tá? Então, quando eu falo assim, tá em Dev ou tá em QA? Se está em Dev, é porque está em programação, em fase de programação. Tem um teste bem básico aqui, do próprio desenvolvedor. Ele pega, através do que a gente chama de request, ele transporta para cá. A request pensa no seguinte, um pacotinho, coloca as coisas dentro e joga lá tudo que o programa está todo naquele pacotinho e ele passa para cá. E quem é que transporta isso daqui? É o Basis, tá? Então, lembra então aqui o ABAP desenvolveu, transporta. Às vezes é a própria ABAP, mas quem montou toda a estrutura de transporte foi o Basis, tá? Então, eu venho aqui, tem uma transação para você autorizar, ele passa para cá. Quando chega aqui, em alguns lugares, esse QA, a maioria, ele é quebrado em 2, tá? Um onde o consultor testa, ele faz o que a gente chama de testes unitários, e outro que o key user vai testar. O dono do negócio vai testar. Se ele falar que tá tudo ok, tá? Claro que isso aqui é o mundo ideal, né? Desenvolvi, testei, 100% ok, vai para a produção. Produção é vida real, tá? Então, normalmente acontece como? Eu tenho um usuário, ele falou assim, olha, esse pedido de compra precisa, do jeito que tá, não dá aqui, eu preciso que coloque isso e aquilo outro. Aí o consultor vai falar para ele assim, olha, isso o SAP não faz, só se for através de um específico. Aí você fala assim, bom, específico sai do standard. Então, você pensa o seguinte, você tem o standard, que é o que a SAP manda. Então, dentro disso aqui, a SAP chega com as melhores práticas. A maioria das empresas usa o pedido assim. Você pode usar A, B, C, D, tudo isso aqui dá para fazer. Mesmo assim, nada disso te atende? Não, não atende. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que desenvolver especificamente para aquela empresa. Então, eu vou fazer um programa Z. Aí, ele veio aqui, desenvolveu. O consultor, que é o cara que conversou com o usuário, viu como é que é, desenhou, fez uma spec, uma especificação, passou para o desenvolvedor, ele fez a tradução aí entre a área de negócio e o desenvolvedor, desenvolveu, testou, passou, olha, usuário, testa aí para mim, por favor. Aí normalmente fala, não tá bom, tá dando erro, tá dando dump, vocês já devem ter ouvido falar, é um erro tipo tela azul. Não tá certo. Aí o que faz? O consultor vai lá, tenta achar o erro, devolve para o desenvolvedor arruma e fica nessa lenga-lenga aí, tá? Quanto mais demora isso aqui, mais caro fica o projeto. Deu tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso. Produção. Vida real. Isso eu tô falando de uma situação específica que aconteceu ali no projeto. Se eu tô falando de projeto do zero, ou um projeto de upgrade, ou um projeto de rollout, mas nós vamos falar sobre esses termos depois. Se eu estou falando desses projetos, de um projeto, aí o Basis vem, prepara esse dev aqui, o consultor conversa com o usuário, isso aqui é o que a gente tem aqui na SAP, qual desses você quer usar? Eu quero usar essa melhor prática aqui de compra, aqui a gente compra por São Paulo, por Minas, por não sei o que lá, tem imposto X, Y, Z,
isso que a SAP oferece, que a gente chama de localização. Isso que a SAP oferece. Tá legal? Legal? Beleza. Então, aqui dentro do Dev, existe um mandante, que a gente fala, um cliente, que só quem mexe é o ABAP, mas ele só vai mexer se sair do standard. Então, o programador ABAP, se é standard, ele não precisa mexer, porque já está programado. O código está pronto. Quem vai mexer? Consultor. Então, o consultor vem, configura, que é diferente de mexer no programa. Então, você tem o funcional e o ABAP. O consultor funcional, ele escuta o que o usuário está falando, configura, testa, e aí ele mesmo passa para o QA, testa e passa para o usuário dele testar. Tá? Então, vamos pensar o seguinte, aqui dentro trabalha o consultor funcional e o ABAP. O ABAP só mexe em programa Z e o funcional, o consultor, né, ele mexe nas configurações. Quando existe um erro, que é mais difícil, quando existe um erro de programa, que tem que mexer no programa, a SAP tem que abrir um chamado na SAP, porque a SAP vai arrumar para todos os clientes. Então, o que eu vejo que o usuário tem mais dificuldade é entender entre o que é standard e o que é gap, ou o que é Z, entendeu? Porque a SAP, a ideia dela, inclusive agora com essa metodologia Activate, que é uma metodologia voltada para os métodos ágeis, ela vem com um pacote de melhores práticas, que ela pegou, se ela está em 77% do PIB mundial, ela está e se você pegar a indústria, todo mundo tem SAP. Então, ela pegou todo esse pacote de melhores práticas e colocou lá. Então, existe já lá de forma standard. Você não precisa programar, você não precisa mudar o programa. Agora, se você achou um erro, ele tem que arrumar na fonte, no original lá, na versão original, e disponibilizar as notas de correções para todos os clientes, não só para aquele cliente. Então, tentem entender, é muito importante que vocês entendam, standard e gap. Então, aqui, dev, eu tenho as duas figuras, que é o consultor funcional, mexendo na parte de configuração, de parametrização, e o ABAP, que ele mexe nos programas específicos daquela empresa. Então, por isso, quando vocês me mandam mensagem assim, Cris, dá para automatizar a transação ZME21N? Dá. Por que eu sei que dá? Dá porque dá para automatizar tudo, mas eu não conheço a transação Z de vocês. Por quê? Porque cada empresa foi lá, pediu para o ABAP, olha, você pega essa transação do SAP aqui, copia, mas muda isso. Então, ele fez um Z. Quando a empresa é muito Z, que a gente brinca que é ZAP, não é SAP, fica bem difícil de quando ela muda, o consultor fica muitos anos naquele monte de Z, e o funcional também, o user também, o key user, vai para uma outra empresa, chega lá e fala, nossa, mas é outro SAP aqui. Por quê? Porque lá tinha muito Z, tá? Por isso que é importante vocês entenderem a lógica. Se vocês se amarrarem na transação, ferrou, porque vocês mudaram de empresa, o conhecimento foi embora. Então, tentem entender a lógica SAP. E isso aqui que eu falei para vocês é a base de tudo. Então, nós falamos do papel de cada um, do user, do consultor, do gestor, do basis, do ABAP, e falamos do landscape SAP. Então, essas duas coisas são muito, muito, muito importantes para vocês entenderem esse mundo todo, tá bom? A gente se vê na próxima aula.